com cópia da ata que aprovou, onde são estabelecidas suas premissas, quais sejam: primeiro, as diretrizes básicas para a prestação de serviços públicos a serem prestados pelo Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo, Poder Sul. Ponto 1. A universalização consistente na garantia de todos têm acesso aos serviços, indistintamente e em menor prazo, observado o gradualismo planejado da eficácia das soluções, sem prejuízo da adequação às características locais da saúde pública e de outros interessados coletivos. Ponto 2. A equidade entendida como a garantia de fruição em igual nível de qualidade dos benefícios pretendidos ou ofertados sem qualquer tipo de discriminação ou de restrição de caráter social ou econômico, salvo os que visem a priorizar o atendimento da população de menor renda. Ponto 3. A regularidade concretizada pela prestação de serviços, sempre de acordo com a respectiva regulação e com as outras normas aplicáveis. Ponto 4. A continuidade consistente na obrigação de prestar os serviços públicos sem interrupções, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ponto 5. A eficiência por meio da prestação de serviços de forma a satisfazer as necessidades dos usuários com a imposição do menor encargo socioambiental e econômico possível. Ponto 6. A segurança implicando que os serviços sejam prestados com o menor risco possível para os usuários, os trabalhadores que os prestam e a população. Ponto 7. A atualidade que compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria contínua do serviço. Ponto 8. A cortesia traduzida no bom atendimento ao público, inclusive para realizar o atendimento em tempo adequado e de fornecer as informações referentes aos serviços que sejam de interesse dos usuários e da coletividade. Ponto 9. A modicidade dos preços públicos, inclusive das tarifas e das taxas. Ponto 10. A sustentabilidade pela garantia do caráter duradouro dos benefícios das ações, considerados os aspectos jurídicos, institucionais, sociais, ambientais, energéticos e econômicos relevantes a elas associadas. Ponto 11. A intersetorialidade, compreendendo a integração das ações entre si e com as demais políticas públicas, em especial com as de saúde, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, habitação, segurança e desenvolvimento regional. Ponto 12. A cooperação federativa na melhoria das condições de salubridade ambiental. Ponto 13. A participação da sociedade civil na formulação e implementação das políticas e no planejamento, regulação, fiscalização, avaliação e prestação de serviços por meio de instâncias de controle social. Ponto 14. Promoção e proteção da saúde mediante ações preventivas de doenças relacionadas à falta ou à inadequação dos serviços públicos observadas as normas do Sistema Único de Saúde, SUS. Ponto 15. A promoção do direito à vida e à cidadania. 1.16. A integração à política urbana pela conformidade do planejamento e da implementação dos serviços com as exigências fundamentais da ordenação das cidades expressas nos planos diretores. 1.17. A respeito às identidades culturais das comunidades, as diversidades locais e regionais e a flexibilização na implementação e na execução das ações sociais. 1.18. O respeito e a promoção dos direitos básicos dos consumidores. 1.19. O fomento da pesquisa científica e tecnológica e a difusão dos conhecimentos de interesse, com ênfase no desenvolvimento de tecnologia apropriada visando o bem comum. 2. Das diretrizes básicas para a cobrança da prestação de serviços públicos a serem prestados pelo Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudeste do Estado de São Paulo, Conversul. 2.1. As tarifas, taxas ou preços públicos se compararão de duas partes,
uma referida aos custos de serviços locais a cargo dos entes consorciados e a outra referida aos custos do Comersul, que engloba os custos de prestação de serviços públicos e seu cargo. Ambas as partes da estrutura de custos serão referenciadas em volumes medidos mensalmente com valores distintos para cada qual a depender do serviço. 2.2. As tarifas, taxas ou preços públicos serão progressivos de acordo com o consumo do serviço e diferenciadas para as categorias residenciais e não residenciais. 2.3. As tarifas, taxas ou preços públicos poderão ser reajustados e revistos para atender à necessidade de execução de programas de melhoria e ampliação de serviços. São estes, em linhas gerais, os motivos ensejadores da elaboração do presente projeto de lei, que certamente gerará um novo espaço institucionalizado e plural, no qual se encontram diversos atores políticos e o governo local, com a missão de discutir tanto políticas específicas quanto as fundamentos do desenvolvimento de políticas públicas no âmbito regional. Na certeza de ter demonstrado, embora de modo sucinto, a permanência da medida, principalmente pelo relevante interesse social, aguardo o Poder Executivo venha esse colégio legislativo acolher e aprovar o incluso projeto de lei, convertendo-o em diploma legal o mais breve possível, tudo nos termos do que precipitam os dispositivos contidos na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta polenta Casa de Leis. Nessa oportunidade, reiteramos nossos protestos de encarecimento e consideração. Atenciosamente, Ribeirão Branco, 11 de fevereiro de 2022, Mauro José Teixeira, Prefeito Municipal. Assessoria Jurídica, parecer 019/2022, protocolo 0031/2022, referência, projeto de lei 14/2022, autoria, Prefeito Municipal Mauro José Teixeira. Emenda, ratifica o protocolo de intenções celebrado pelos municípios de Barra do Chapéu, Bom Sucesso, de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Guapiara, Itaberá, Itabirapuã Paulista, Itapeva, Itararé, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Rio do Sul, Taquaricaí, visando a constituição do Consórcio de Desenvolvimento das regiões sul e sudeste do Estado de São Paulo, Sul. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos vereadores, foi encaminhado à assessoria jurídica dessa Casa de Leis para a emissão de parecer o projeto de lei orgânico ordinário de autoria do prefeito Mauro José Teixeira, que ratifica o protocolo de intenções celebrado pelos municípios de Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Guapiara, Itaberá, Itapirapuã Paulista, Itapeva, Itararé, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Rio do Sul, Taquaricaí, visando a constituição do Consórcio de Desenvolvimento das regiões sul e sudeste do Estado de São Paulo, Sul. O ilustre prefeito afirma que temos a honra de submeter à apreciação desta polenta e dignidade para discussão e votação de vossas excelências o presente projeto de lei que ratifica o protocolo de intenções celebrado pelos municípios de Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Guapiara, Itaberá, Itapirapuã Paulista, Itapeva, Itararé, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Rio do Sul, Taquaricaí, visando a constituição do Consórcio de Desenvolvimento das regiões sul e sudeste do Estado de São Paulo, Sul, e da outras providências correlatas ao assunto.
Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, criou um marco histórico, à medida que dispõe sobre as normas de contratação de consórcios públicos, possibilitando que entes federados possam associar em prol na realização de ações que visam o desenvolvimento regional. O consórcio público constituído sob a égide dessa lei oferece maior segurança jurídica aos entes consorciados, fortalecendo o efeito de vinculação dos acordos de cooperação intergovernamental, aumentando a contratualização entre seus membros, tanto no âmbito da formalização, extinção do consórcio ou da retirada voluntária de um consorciado. Desta forma, com o advento da Lei Federal 11.107, 6 de abril de 2005, criou-se uma nova estrutura que instrumentaliza e dá novas regulamentações à cooperação horizontal e vertical entre as 3 esferas de governo, abrindo a possibilidade de potencializar a intervenção do poder público e de otimizar, racionalizar a aplicação de recursos públicos na execução de atribuições que são compartilhadas pelas 3 esferas de governo, instituindo um arcabouço legal e institucional para a concretização do federalismo e cooperativismo no país, cujos princípios anunciados na própria Constituição de 1988 careciam de regulamentação. O Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudeste do Estado de São Paulo, que ora se pretende criar, assumirá a figura de direito público, constituindo-se uma associação pública de direito público, onde são os prefeitos subscritores do protocolo de intenções, isto é, uma espécie de autarquia intermunicipal que integrará a administração direta dos entes consorciados. Trata-se, portanto, de fomentar a constituição de um novo órgão regional onde se possa, com toda a propriedade, utilizar instrumentos de atuação conjunta de natureza comunitária e regional, possibilitando novas práticas de pactuação e cooperação intergovernamental, tais como aumento da capacidade de realização de políticas públicas, maior eficiência no compartilhamento dos recursos públicos, a fim de obter os melhores resultados no que se refere ao modo de organizar, estruturar e disciplinar suas ações, no intuito de alcançar melhores resultados na prestação de serviços públicos, realização de ações inacessíveis a um único município, viabilização de mecanismos e instâncias de negociação e cooperação entre os entes federados, aumentando o poder de diálogo, pressão e negociação, maior transparência das decisões públicas regionais, como mais visibilidade, propiciando à sociedade uma otimização do poder de fiscalização das atividades administrativas, flexibilidade para permitir a atuação em diversas escalas e para diversas políticas públicas e objetivos compartilhados entre os entes consorciados. Destaque é imperativo que ocorra na ratificação do protocolo de intenções para a criação do consórcio de desenvolvimento das regiões Sul e Sudeste do Estado de São Paulo, Condersul. Pois caso isso não ocorra, nossa região será prejudicada em suas ações e políticas públicas, principalmente no que se refere ao recebimento de verbas da União, uma vez que a atual lei é clara nesse aspecto, podendo inviabilizar projetos e programas que foram sempre realizados em parceria, como compartilhamento de recursos, ações e contrapartidas. Ainda o Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudeste do Estado de São Paulo, Condersul, tornar-se-á uma autarquia intermunicipal, o que favorecerá o controle sobre os recursos públicos colocados
à disposição da cooperação intergovernamental, de forma a facilitar a prestação de suas contas perante os órgãos competentes, pois integra a administração indireta de todos os entes que o criaram, subordinando-se ao chamado controle ministerial, ao qual sujeitam-se todas as entidades da administração pública indireta, com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Finanças Públicas. O consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas dos entes consorciados todas as despesas realizadas com os recursos entregues de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada município na conformidade dos elementos econômicos das atividades ou projetos atendidos. A própria Lei Federal nº 11.107 de 2005 atribui ao Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo, representante legal do consórcio, a função de fiscal contábil, operacional e patrimonial dos consórcios públicos, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, dos atos, contratos e renúncias da Receita, para que possa criar o consórcio de desenvolvimento das regiões Sul e Sudeste do Estado de São Paulo, Comersul, necessário se faz que a Câmara Municipal dos municípios consorciados ratifiquem os protocolos de intenções mediante lei conforme disciplina o artigo 5º da Lei Federal nº 11.107 de 6 de abril de 2005 e o artigo 6º do Decreto número 6.117 de 17 de janeiro de 2007. O protocolo de intenções constitui um ato de vontade política do chefe dos governos municipais consorciados, sendo que o documento inicial do consórcio público e seu conteúdo mínimo devem obedecer ao previsto de lei dos consórcios públicos, sendo instrumento subscrito pelo chefe do Poder Executivo Municipal de cada uma dos consorciados. Convém relembrar que o conceito de protocolo de intenções, que não se encontra na lei, foi estabelecido na mensagem legislativa que deu origem à mesma, PL 3.884 de 2004, que define a figura do protocolo de intenções como sendo o controle preliminar que, ratificado mediante lei pelos entes da federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público, sendo, portanto, o primeiro passo a ser dado aos entes interessados em criar um consórcio público. Via da consequência, após a ratificação do protocolo de intenções pelos respectivos órgãos legislativos, ele se converte no contrato de consórcio público, onde se cria a personalidade jurídica da instância de cooperação intergovernamental. É o sucinto relatório. Passo à análise jurídica. 1. Da iniciativa legislativa. Não há no projeto ofício de iniciativa na medida em que a criação do Conselho Municipal é matéria de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, como delimita a Lei Orgânica do Município de Ribeirão Branco, o artigo 57. Artigo 57. Ao prefeito compete privativamente, inciso 2º, exercer com o auxílio dos secretários municipais a direção superior da administração municipal. No tocante à competência legislativa, destacamos que, por força dos incisos 1º e 2º do artigo 30 da Constituição Federal, os municípios foram adotados de autonomia legislativa que vem substanciada na capacidade de legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Com efeito, deve-se considerar fundamentalmente que a Constituição Federal consagra a repartição da competência legislativa entre a União, Estados e municípios, havendo igualmente a previsão dessa repartição em termos horizontais. Conforme preceituada a Constituição Estadual,
são de iniciativa privativa do governo, do governador do Estado, as leis que criam sobre a criação, estruturação e atribuições de secretarias e órgãos da administração pública. O município deve observar como estatuído na Constituição Estadual os princípios estabelecidos nesta Carta, bem como a Lei Maior Federal. Dessa forma, ao legislador municipal não é concedida liberdade absoluta ou plenitude legislativa, devendo acatar as limitações impostas pela ordem constitucional já citada. Vale ressaltar que a competência para propositura do projeto de lei é de iniciativa dos membros do Poder Legislativo Municipal, conforme disciplina o artigo 119, parágrafo único, inciso 1º do Regimento Interno. Artigo 119, projeto de lei é a proposição que tem por fim regular toda a matéria de competência da Câmara e sujeita à sanção do prefeito. Parágrafo único. A iniciativa dos projetos de lei será, inciso 3º, do prefeito. Desse modo, não há vício de competência que possa macular a propositura em apreço, pelo que passamos à análise da formal. 2. Da regularidade formal. A regularidade formal estuda o rito a ser adotado para a tramitação e a espécie normativa adotada pelo projeto. 2.1. Do regime de tramitação. Os regimes de tramitações dos projetos estão disciplinados no artigo 112 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Artigo 112. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação. Inciso 1º, urgência especial. Inciso 2º, urgência. Inciso 3º, ordinária. A solicitação de urgência do projeto de lei cabe ao chefe do Poder Executivo Municipal, conforme a disciplina o artigo 116 do Regimento Interno, cumulado com o artigo 40 da LOA. Nessa ordem, artigo 116. O regime de urgência implica a redução dos prazos regimentais e se aplica somente aos projetos de autoria do Executivo submetido a um prazo de 40 dias para apreciação. Artigo 40. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes. Parágrafo único. O referido nesse artigo não ocorre nos períodos de recesso da Câmara e não se aplica nos projetos de codificação. Por isso, o regime de tramitação a ser seguido é ordinário, conforme o Regimento Interno. Caso seja apresentado requerimento com a devida justificativa por 1/3 dos vereadores, solicitando a concessão do regime de urgência especial, tal requerimento será votado pelo plenário, conforme a norma do artigo 114 do regimento supramencionado. Artigo 114. Para a concessão desse regime de tramitação serão obrigatoriamente observadas as seguintes normas e condições. Inciso 1º. A concessão de urgência especial dependerá da apresentação de requerimento escrito, que somente será submetido à apreciação do plenário se for apresentado com a necessária justificativa e, nos seguintes casos: a linha A, pela mesa em proposição de sua autoria. A linha B, por 1/3 no mínimo dos vereadores. É importante salientar que o regime de urgência especial é uma excepcionalidade que dispensa as exigências regimentais, devendo ser determinado em projetos que visem evitar grave prejuízo ou perda da oportunidade ocasionadas pelo decurso normal dos prazos para a emissão dos atos normativos. Artigo 113. A urgência especial é a dispensa de exigências regimentais, salvo a lei do legal e de parecer para que determinado projeto seja imediatamente considerado a fim de evitar grave prejuízo ou perda de sua oportunidade.
Posto isso, os novos vereadores só devem aprovar regime de urgência especial em situações extremas. 2.2. Da espécie normativa, o processo de elaboração da lei complementar segue o mesmo processo de lei ordinária, sendo que a única diferença é a fase de votação, pois o quórum de aprovação é da maioria absoluta. A espécie normativa da lei complementar regulamenta situações específicas que necessitam de quórum de aprovações por maioria absoluta, como já salientado. Essas situações específicas estão definidas na Lei Orgânica do Município, em seu artigo 35 do Regimento Interno, artigo 169, respectivamente. Artigo 35. As leis complementares exigem para sua aprovação um voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo único. São leis complementares, inciso 1º, Código Tributário do Município, inciso 2º, Código de Obras ou Edificações, inciso 3º, criação de cargos e aumento de vencimentos dos servidores, inciso 4º, Plano Diretor do Município, inciso 5º, alienação de bens imóveis, inciso 6º, aquisição de bens imóveis com encargo, inciso 7º, autorização para obtenção de empréstimo. Artigo 169. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, aprovarão e as alterações das seguintes matérias. Inciso 1º, Código Tributário do Município. Inciso 2º, Código de Obra. Inciso 3º, Estatuto dos Funcionários Municipais. Inciso 4º, Regimento Interno da Câmara. Inciso 5º, criação de cargos e aumentos de vencimentos de servidores municipais do Legislativo ou do Executivo. Artigo 19, parágrafo 2º. A lei tratada no projeto de lei 14/2022 não se enquadra nas hipóteses impositivas de criação por meio de lei complementar, sendo assim, a forma normativa adotada está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. O quórum necessário para a aprovação do projeto em análise é o da maioria simples, ou seja, aprovação da maioria presente da sessão de votação conforme o regimento interno dessa Casa. Deste modo, não há vício de competência formal que possa macular a propositura em apreço, pelo que passamos à análise da matéria. Terceiro, da regularidade material. No tocante ao conteúdo material, cabe à Câmara Municipal legislar sobre a matéria supramencionada, conforme estabelece a Constituição Federal de 88 e a Lei Orgânica Municipal de Ribeirão Branco, que estabelece em seu artigo 14 que é competência da Câmara Municipal legislar sobre a recuperação fiscal. Segue o artigo 14. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre a matéria de competência do município e, especialmente, inciso 1º, legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual. Artigo 139 da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Branco estabelece em seu parágrafo 2º a lei disporá sobre as assistências aos idosos. Dessa forma, fica evidente ser competência do município legislar sobre matéria constante no projeto de lei número 14/2022. O projeto de lei em estudo encontra-se em consonância com as regras da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso, bem como as regras referentes à criação de fundos especiais e seu funcionamento. Portanto, não vislumbro vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade do presente projeto de lei de iniciativa do Executivo, não existindo ao seu regular